Graças a Deus. Estamos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez. Quero agradecer ao pastor Davi pelo convite, sua mãe, minha esposa, os obreiros, que é muito bom estar aqui mais uma vez. Amados, aproveitando que estamos em pé, quero ler dois textos sagrados com os irmãos. O primeiro está em Isaías 40, a partir do versículo 28, texto conhecido. E depois eu quero voltar um pouco para o livro de Josué, capítulo 14. Isaías 40, versículo 28 ao 31. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Amém? Agora voltemos para o livro de Josué, capítulo 14. Quero ler a partir do versículo 6. Diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto. E agora eis que hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Com a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Amém? Oremos. Poderoso Deus, esta é a sua palavra. Eu sou insuficiente, dependo de ti para falar, como os meus irmãos dependem de ti para entender. Ser exaltado aqui é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos sentar, amados. Graças a Deus. Queridos, estamos diante de passagens conhecidas, texto que de fato nos inspira e nos ajuda. Primeiro, que Deus não se cansa, Ele transmite a sua força, a sua energia, a sua vitalidade para aqueles que nele confiam. Então, se você confia em Deus, Deus tem saúde para você nesta noite. Deus tem vida, Deus tem vitalidade, Deus tem força. Quando olhamos para esse texto, Deus colocou no meu coração algumas perguntas que desejo falar ao coração dos irmãos. Quem o Senhor conservará com vida? Quem o Senhor renovará a sua força? E a quem viverá a promessa do Senhor? Vou repetir: a quem o Senhor conservará com vida, a quem o Senhor renovará a sua força, e quem viverá as promessas do Senhor. Quando olhamos para o livro do profeta Isaías, o texto diz que os jovens certamente cairão, mas todo aquele que espera no Senhor, todo aquele que aguarda no Senhor, todo aquele que confia no Senhor, o tempo não pode matá-lo, porque Deus renovará a sua força. Aleluia! Deus diz: aquele que confia em mim, as suas forças serão renovadas. E quando olhamos para o texto de Josué, nós encontramos aquilo que o profeta Isaías está falando acontecendo de fato na vida de Calebe. Aquilo que o profeta está falando não só vai acontecer,
como já aconteceu. O profeta não está dizendo algo que pode acontecer, não. Ele está falando de algo que Deus já fez. Deus já fez, Deus faz e Deus fará. Deus renovou no passado, Deus renova agora, e Deus renova a força também lá no futuro. Aleluia! E quando olhamos para o texto de Josué, nós vemos Josué diante de uma reunião, uma grande congregação estava reunida. Então Caleb vai ali questionar Josué. Há uma grande reunião, por quê? Porque quando olhamos no capítulo 13, Deus, vendo a velhice de Josué, Deus disse para Josué: olha Josué, você, versículo 1, você já está avançado em dias, ou seja, o seu tempo de vida já está acabando. Mas antes que você morra, o versículo 7, Deus diz, no capítulo 13 de Josué: reparte, pois, agora esta terra por herança as 9 tribos e meias da tribo de Moisés. Então Deus deu uma ordem para ele, que ele repartisse a terra. Então no capítulo 14, versículo 1, toda a congregação se ajunta. Lá estava o sacerdote, lá estavam os cabeças de todas as tribos, e eles estavam ali para repartir por sorte. Diga comigo, a herança seria por sorte. Irmão, preste bem atenção. Eles fariam sorteio, independente se você for uma tribo grande ou pequena, a sorte cairia sobre você. E a sorte estava dizendo que Deus estava te dando determinada terra. Se você é grande ou pequeno, não importa, será por sorte. Lá estavam os cabeças de tribo, lá estava o sacerdote, lá estava Josué, e estavam todos reunidos para aquele grande evento. Então Caleb, diz o texto, que ele vai até Josué, e ele diz assim: ei Josué, praticamente ele diz assim: tira o meu nome do sorteio. Josué, tira o meu nome desta lista, porque eu não vou entrar em sorteio nenhum. Deus fez uma promessa para mim há 45 anos atrás, e você sabe muito bem. Aleluia! Ei, você que tem uma promessa, guarda a promessa, olhe para a sua promessa, lembra-te da sua promessa, fale a sua promessa, porque Deus vai cumprir. Aleluia, 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 aleluia. Deus da glória. Quem tem promessa não entra em sorteio. Quem tem promessa não precisa de sorte, porque Deus é a sua sorte, porque Deus estabeleceu o seu lugar, Deus estabeleceu o seu caminho, e ele confia em Deus e aguarda. Aleluia, Verdade. aleluia, aleluia. Porque Deus foi tão específico com Caleb? Porque Deus foi tão específico para Caleb? Você que é conhecedor da Bíblia, quando você olha lá no capítulo 13 de Números, Deus então deu uma ordem a Moisés: separa 12 príncipes, 12 cabeças de tribos, e eu os enviarei à terra de Canaã, para que eles espiem a terra. Qual que era o objetivo de Deus? Qual que era o propósito de Deus? O propósito de Deus era que aqueles líderes fossem espiar, comprovasse toda a fartura que há naquela terra, e trouxesse a toda aquela multidão de israelitas no deserto boas notícias, bons relatórios,
e aqueles bons relatórios animariam o povo, e o povo ficaria eufórico, cheio de fé, para tomar posse daquela herança. Aleluia! O evangelista disse aqui que a fé vem pelo ouvir, e era exatamente isso que Deus estava querendo fazer. Então Deus mandou Moisés separar 12 líderes. Por que 12 líderes? Porque são homens que os homens respeitam. Então separe 12 cabeças, 12 líderes, mande para lá, porque eles vão voltar com boas notícias. Eles vão animar o povo, hein, meu querido? Preste bem atenção. Deus espera de você bons relatórios. Deus espera de você boas notícias. Deus espera de você que você conte as suas bênçãos. Ah, meus irmãos, se eu fosse parar aqui para contar os meus testemunhos, eu não viria pregar aqui nessa noite, pastor, porque eu tenho motivo para chorar, eu tenho motivo para me lamentar, e eu quero dizer que você também tem motivo para jogar praga na tua vida, para dizer porque eu nasci, porque eu vivi, para viver desse jeito, tanto sofrimento. Mas Deus não espera dos líderes maus relatórios. Aleluia, aleluia. Deus não espera dos seus líderes maus relatórios. Trate de contar as bênçãos, trate de falar o que Deus faz, trate de dizer: Deus é comigo, Deus é comigo. Independente do que eu esteja passando, Deus é, Deus é, Deus é. Aleluia, 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 aleluia. Ai, irmãos, sempre quando eu vejo coisas como essa, eu sempre me lembro da situação de Paulo e Silas, quando expulsaram um demônio de uma moça que profetizava por espíritos imundos, e por causa daquela atitude, diz o texto que você conhece, Atos 16, eles foram julgados em praça pública, arrancaram as suas vestes, bateram neles de vara, e depois de lançaram eles lá na prisão, lá no fundo do poço, amarrados. Mas os líderes de Deus, os líderes de Deus não contam a tristeza. Os líderes de Deus exaltam o Senhor. Os líderes de Deus louva e adora, louva e adora. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, no livro de Números capítulo 13, diz o texto que os espias foram e por 40 dias palmearam a terra de Canaã, caminharam por todos aqueles lugares, e ao final de 40 dias, isso é interessante, que existem alguns versículos aqui que eu anotei. O versículo 22, isso é muito interessante, diz que eles passaram por Hebron, e ali estavam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Em Hebron estavam Aimã, Sesai e Talmai. Lá estavam os gigantes. Aleluia. E diz o texto no versículo 24, aliás no versículo 23, que eles foram a um vale chamado Escol, e dali cortaram um ramo de vide com cacho de uvas. 2 homens foram necessários para trazer, e também trouxeram romãs e figos. E quando chegaram, o versículo 26 do capítulo 13, diz o texto que estava uma grande congregação ali. Lá estava Moisés,
Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto. Todos estavam ansiosos para escutar as novas. Aleluia! Todos estavam desejosos. Vamos escutar as novidades dos cabeças das tribos. Aleluia! Aí, queridos, eles começaram bem. Eles começaram bem, porque no versículo 27 eles disseram assim: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então perceba que eles estão dizendo que é verdade o que Deus falou. Ela de fato mana leite e mel, e a prova eram os frutos. A prova está diante de vocês. Mas os líderes não param ali. Eles começam a dizer: porém, esta palavra porém entona uma coisa ruim. Porém, com tudo que vocês estão vendo é bom. Porém, habita naquela terra homens poderosos. As cidades são fortes, muito grandes. E é interessante que eles entonam, eles dão ênfase. Muito grandes são as cidades. E também ali vimos os filhos de Anak. Preste bem atenção, irmãos. Você é morador do deserto. Israelita morava no deserto. Deserto não era lugar de ninguém viver, mas era local de passagem. Ainda que você não vivesse no deserto, você passava pelo deserto. E quando os viajantes passavam pelo deserto, quem eles encontravam? Um povo morando lá, o povo de Israel. E eles faziam comércio, penso eu. E ao contar as novidades, eles diziam: olha, lá em Hebron, terra dos cananeus, lá tem gigantes, lá tem homens de grandes estaturas ali. Mas aquilo tudo parecia folclore, é conversa dos viajantes. Viajante que gosta de falar coisa para ter a nossa atenção. É folclore. Mas quando os espias foram lá, o versículo 22 diz que eles viram os gigantes. E no versículo 28 eles estão dizendo: é verdade, tem gigante sim, não é folclore não. Glória! Deus! Aleluia! Eu vi com os meus próprios olhos. O que será de nós, irmãos? Deus. E eles continuaram dizendo: olha, os amalequitas estão lá também. Irmãos, pensa numa coisa dolorida para Israel. Era o nome Amaleque. Amaleque era um povo que gostava de guerra e um povo que não tinha temor de Deus. Quando encontramos a primeira situação de Amaleque no livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8, diz o texto que houve uma batalha feroz entre Israel e Amaleque. E a batalha foi tão feroz que Moisés, ele subiu no monte para orar, enquanto Josué liderava o exército. E a batalha foi tão feroz que foi ganhada através da oração e através da batalha física. A batalha foi muito forte. E Deus disse: eu juro, escreve aí, Moisés, que eu vou riscar o nome de Amaleque da terra. Deus! Mas por que Deus jurou isso? Nós encontramos no capítulo 25 do livro de Números, versículo 17,
Moisés dando os seus últimos relatórios, e ele diz assim: olha, lembra de Amaleque? Amaleque fez maldade. Olha o que Amaleque fez, como te saiu ao encontro no caminho. Versículo 18 de Deuteronômio, capítulo 25. Derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado, afadigado, e não temeu a Deus. Preste bem atenção o que Amaleque fez. Amaleque, um povo mau, viu que o exército estava caminhando. Irmãos, basta a gente olhar, é muito simples. Se está uma multidão andando, quem vai na frente? Jovens, crianças, não é? As crianças correm e não tem quem segura. Os jovens está tudo puxando marcha, mas quem está cansado, quem é idoso, quem está fraco, quem está passando por algum problema, anda devagar. Eu estou indo, fica tranquilo que eu estou indo. Eu estou indo, fica em paz, eu estou indo. Nós estamos juntos aqui, você está na frente, eu estou atrás, eu estou indo. Então Amaleque veio furtivamente por trás e começou a matar os fracos, os doentes, os cansados. Irmãos, quando o exército lá na frente, chegou a notícia lá na frente, que estava morrendo gente lá atrás, foi quando a batalha aconteceu. O exército correu para batalhar, mas já havia morrido muita gente. Irmãos, falar de Amaleque era lembrar de guerra, era lembrar de tristeza, era uma lembrança doída. E os líderes estão dizendo: Amaleque está lá, Amaleque está lá. E aquilo trouxe mais tristeza ao coração do povo. Mas quando isso está acontecendo, o versículo 30 diz o texto que Caleb entendeu que aquilo não estava tomando a direção correta. Caleb entendeu que aquela não era a postura dos líderes de Deus, dos cabeças do Senhor. Caleb então grita e faz calar o povo e diz: vamos parar com esta conversa, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ei, vamos parar com essa conversa, o relatório acabou, a conversa aqui é essa. Vamos se levantar, os armados se preparam, os guerreiros pega a espada, os da trombeta pode pegar a trombeta, vamos formar a milícia e vamos subir. Receba da ceia. Deus espera isso de você. Você que vive como Caleb, Deus tem algo para te dizer. Eu sou contigo, eu ando contigo, eu vou te renovar, eu vou te dar força, ainda que o tempo passe, eu vou te manter saudável. É séria. Irmãos, os líderes então abriram o coração. Os líderes então abriram o coração e começou a falar coisas ruins. E eles começou dizendo, versículo 31, nós não podemos prevalecer contra eles. Não podemos subir. Versículo 32, que para mim é a pior coisa que alguém pode fazer: infamaram a terra. Irmão, preste bem atenção. Se Deus está dizendo que isso aqui é bênção, não fale que é maldição, não. Se Deus está dizendo isso aqui é bom para você,
Não diga é ruim, não, é bom. Se Deus falou que é bom, é bom. Não mude o que Deus falou, não inverta o que Deus falou. Se Deus disse é bom para você, mas está doendo, mas Deus disse que é bom. Deus disse é bom para você, mas tem gigante lá, mas Deus disse que é bom. É bom, é bom. O que Deus disse que é bom, não fale que é ruim. Aleluia. Tudo que Deus faz é bom. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável. Deus está dizendo para mim aqui. Talvez você está dizendo, isso aqui é para alguém. Olha, eu não aguento mais meus filhos, mas os filhos que Deus te deu, é bom, é bom. Foi Deus que te deu. Eu não aguento mais esse emprego, mas foi Deus que abriu a porta. É bom, é bom. É dali que você tira o seu sustento. Eu dizia e sempre digo aos meus filhos, quando tem oportunidade: você não escolheu o pai que tem, foi Deus que escolheu para você. E eu não escolhi o filho que eu quero, foi Deus que escolheu para mim. E isso é bom. Isso é bom, isso é bom. Aleluia. E eles estavam dizendo: é mal, a terra é mal, a terra consome os seus habitantes. Se Deus está dizendo que a terra mana leite, leite é símbolo de nutrição, leite é símbolo de vida. A terra tem doçura, é um lugar que causa doçura. Mas o povo está dizendo: é mentira, é mentira. A terra consome os seus habitantes. Irmão, não diga, não inverta o que Deus falou. Não inverta o que Deus falou. Deus disse assim, Jesus dizendo: aquele que tirar só uma vírgula, só um tio daquilo que eu falei, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele que mudar uma vírgula só, vai ser chamado de menor, porque eu falo o que é bom. Mas os líderes estavam dizendo que não era. Irmãos, aconteceu algo aqui muito triste. O capítulo 1, versículo 14. Eles contagiaram 10 líderes. Quantos líderes? 10. Disse São Tiago que a língua, ela é um pequeno membro tão poderoso que pode queimar um bosque. Irmão, a língua é terrível. Eles começaram a falar mal, aquilo começou a se propagar e começou a espalhar diante daquela multidão. Começou a espalhar todo aquele mal. A maioria está dizendo que é ruim. A maioria está dizendo que é ruim. A maioria está dizendo que é ruim. A maioria quem? Os 10 dos 12. E o povo começou a espalhar aquilo, irmão. Aquilo contagiou a multidão. E eles começou a chorar. E sabe o que é interessante, irmão? Que Deus está observando tudo aquilo e vendo o comportamento deles, e vendo a atitude de cada um. Quando olhamos para Moisés e Arão está com o rosto em terra, dizendo para o povo: para com isso, gente, se arrependa, gente, para de chorar. O Deus que anda com a gente é o Deus que nos tirou do Egito, é o Deus que destruiu o Egito,
é o Deus que abriu o mar, é o Deus que manda nuvem, é o Deus que manda água, é o Deus que manda pão. Para de chorar, Deus está conosco. Mas não fazia efeito, e o povo chorando, o povo gritando, e diz o texto ainda, que eles disseram: se morrêssemos no Egito, Deus trouxe aqui para matar nossos filhos, os nossos filhos serão presa deste povo, nossos filhos vão ser comida para eles. Irmãos, diz o texto que eles cogitaram: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Estavam em plena rebeldia, e o povo todo alvoroçado com aquela notícia. E diz o texto que Josué e Caleb se levantam novamente, rasgam os seus vestidos e dizem: ei povo, a terra é boa, a terra é boa, povo, vale a pena lutar por ela. Suibadaraceia, Leia Súria, versículo 8, capítulo 14 de Números: se o Senhor se agradar de nós. Irmãos, como Deus pode se agradar de nós? Precisamos ter a atitude de Caleb. Precisamos não permitir que o espírito do medo fale em nossa boca. Precisamos não permitir falarmos coisas ruins, dar relatórios maus. Antes, o contrário, precisamos animar o povo. Precisamos dizer: tenhamos ânimo, não sejamos rebeldes, não voltemos atrás. Irmão, não volte atrás nem um pé. Você acha que foi fácil chegar até aqui, irmão? Você acha que foi fácil chegarmos até aqui? Deus nos sustentou até aqui. Ele continuará a sustentar. Aleluia! Ei, disse Josué e Caleb: olha, não sejamos rebeldes. Deus fez desse povo nosso pão. Aleluia. Nós vamos nos alimentar deles. Nós vamos fazer dele o nosso almoço, nossa janta. Versículo 9: retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Retirou-se deles o seu amparo. Irmão, quando Deus entra na peleja, o inimigo ele foge, irmão. A força do inimigo cai por terra. O amparo dele, a confiança deles acabou. Retirou-se deles. Mas aí o povo estava tão revoltado que quis apedrejar Josué e Caleb. No momento que eles estavam cogitando apedrejar Josué e Caleb, então Deus aparece. Perceba, irmão, que Deus deixou a confusão, Deus permitiu, para ver até onde que ia aquele negócio. Se em algum momento eles caíssem em si, se em algum momento eles se arrependessem, se em algum momento eles permitissem ouvir Josué, Caleb, Moisés e Arão, mas eles não quiseram. Antes quiseram dar cabo da vida dos dois espias que trouxeram bons relatórios. Aí Deus aparece, a glória de Deus aparece na tenda, o temor de Deus caiu no arraial,
E Deus disse: olha, Moisés, está de pé aquele negócio que eu falei para você lá atrás, que de ti eu faria um povo mais forte do que esse. Irmão, eu acho interessante isso. Tem planos que Deus não executa, Deus quer executar, e Ele tenta mais de uma vez executar, mas por causa do sacerdote Moisés, intercessor do povo, que se levantou diante do povo e disse: não, Deus, ó Deus, não faça isso não, engrandeça-te ainda mais e perdoa esse povo. Diz o texto que Deus disse assim: tudo bem, eu ouvi a sua oração, vou perdoar esse povo, mas tem um negócio, esse povo aí vai morrer tudinho. Quando lemos capítulo 14, versículo 22 a seguir: todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, que me tentaram essas 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não verão a terra de seus pais que jurei, até nenhum daqueles que provocaram o verá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, glória, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá por herança. Eu o levarei à terra que entrou. Qual foi a terra que Josué entrou? Capítulo 13, versículo 22 diz: versículo 22: e subiram da banda do sul e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Essa foi a terra que Josué entrou, e ele gravou muito bem, Deus dizendo: tu, Calebe, a terra que você pisou, eu farei você e a sua herança herdá-la. Irmãos, Deus não trata o justo com o injusto, e Josué e Calebe confiaram no Senhor. Deus os separou do juízo, e Deus então conservou Calebe em vida. Irmãos, imagine, irmãos, a sua bênção ser adiada por causa de terceiro. Imagina, Deus vai dar a bênção para você e você está pronto para recebê-la. Você está cheio de fé, de convicção, de autoridade, de confiança. Mas o povo incrédulo, o povo murmurador, o povo que amaldiçoou a terra, fez com que Deus adiasse a minha bênção. Imagina, irmão. Aleluia. O povo fez a tua bênção atrasar. O problema não é eu, é o povo que não creu. O evangelista leu um texto aqui tremendo. Jesus estava pronto para fazer muitos milagres na sua terra, mas o povo não acreditava nele. Irmãos, isso é verdade. Se você não crê naqueles que Deus levantou ao lado de você, as coisas vão ficar difíceis. Você vai ter que esperar um profeta vir de outro lugar para falar aquilo que o teu irmão pode ser o vaso, o instrumento. Aleluia. Irmão, e eles não creram em Jesus, e por isso Jesus não fez. O povo não creu na palavra de Deus, não creu naquilo que Calebe e Josué falou, naquilo que Moisés e Arão estavam falando. Então Calebe viu a sua bênção ser adiada. Mas é interessante que ele ficava lembrando: a terra que eu pisei, Deus me deu. A terra que eu pisei é minha. Dizia para sua família: fique em paz que ninguém vai morrer da nossa casa.
porque a terra que Deus me prometeu será nossa. Diz o texto que começou a passar-se os anos e o povo começou a morrer no deserto. Mas quando Caleb olhava para ele ainda estava forte. Parece que eu tenho 40 anos. É séria. Mademaceia. Ei, Caleb, quantos anos você tem? Estou com 70. Mas parece ainda que eu tenho 40. Eu ainda manejo bem a espada. Eu ainda posso sair para a guerra. Eu estou ansioso para aquele dia chegar. Quando deu 85 anos, 45 anos de espera, então Josué faz um grande encontro para dizer: eu vou dividir a terra, dá os nomes aqui que eu vou separar. Caleb: não. Eu não. Você sabe muito bem o que Deus falou. Você estava lá. Você é testemunha, Josué. E a minha força está igual. Eu quero tomar a terra de gigantes. Eu quero tomar a terra aonde está Aimai, Seusai e Talmai. Eu vou cortar aqueles gigantes na espada. Eu quero subir lá. Irmão. Então o profeta Isaías diz: os jovens podem se cansar, os jovens vão se fatigar, os jovens certamente cairão, mas Caleb confiou no Senhor. Caleb esperou no Senhor, Caleb aguardou no Senhor, portanto a sua força é renovada. Ele vai voar como a águia, ele vai tomar posse do que é seu, porque Deus não mente. Aleluia, aleluia. Fique de pé, igreja, por favor. Suramacau. Eu creio, meu irmão, que nesta noite, você que tem promessa, Deus vai renovar a sua força. Deus vai restaurar o seu espírito. Deus vai revigorar a sua alma. E Deus vai curar seu corpo. Por meio desta palavra, vou tornar a dizer: Deus vai reviver o seu espírito. Você que está desmaiado, Deus vai reviver o seu espírito. Você que está com a alma batida, anima-te, alma minha. Deus vai animar sua alma. Você que está se sentindo fraco e doente, Deus vai te curar. Aleluia. Ore comigo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Estar aqui a sua igreja ouviu a sua palavra. Deus, o Senhor é Deus que santifica espírito, alma e corpo. O Senhor é Deus que renova o espírito. Meu Deus, anime esse espírito, levanta esta alma, Senhor, anima, Senhor, tira, meu Deus, todo medo, tira toda a covardia, todo mau pensamento, todo pensamento mentiroso de Satanás, que disse a ele e a ela que não vai viver a promessa. É mentira, vai viver sim, porque quem espera no Senhor tem força renovada, quem espera no Senhor tem ânimo renovado, quem espera no Senhor tem cura para o corpo. Ser curado nesta hora, em nome de Jesus. Receba cura, receba saúde, seja renovado os seus ossos,
seja renovado os seus órgãos, seja renovada a força do seu ânimo, seja animado nesta hora, em nome de Jesus. Receba a saúde, em nome de Jesus. Ser curado agora, em nome de Jesus. Quem crê nesta palavra, adora ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Retorna a palavra ao nosso pastor. Araceia. Coisa boa. Glória a Deus. É bom, Senhor.